O debate sobre a taxação de grandes fortunas está cada vez mais em alta. Mas afinal de contas, por que até mesmo os mais ricos defendem essa medida? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado e narrado por Coreia com K. No Brasil e em todo o mundo não faltam pessoas defendendo a taxação das grandes fortunas. Embora isso seja um fenômeno esperado, dadas as condições das democracias ocidentais, é fato que muita gente rica defende essa ideia, chegando a ser surpreendente. Esses indivíduos parecem ser, num primeiro momento, seres dotados de um notável altruísmo e uma empatia para com os mais pobres. Afinal de contas, estão dispostos a sacrificar o próprio patrimônio, não é mesmo? Bem, ainda chegaremos nesse ponto. Um dos casos mais conhecidos nesse sentido é o de Morris Pearl, ex-diretor do gigantesco fundo de investimentos BlackRock, sendo, portanto, um multimilionário. Pearl é mundialmente conhecido por trabalhar incessantemente pela instituição de impostos que incide sobre gente rica como ele. Morris faz parte, inclusive, da organização Patriotas Milionários, cujo objetivo maior é fazer lobby junto ao Congresso americano por mais impostos e pela taxação de grandes fortunas. Esse mané, inclusive, esteve aqui no Brasil, no fim de agosto, por ocasião do Fórum Internacional Tributário, conhecido pela sigla FIT. E sim, isso existe. Algo que é basicamente um clubinho organizado para a prática de roubo institucionalizado. No Brasil, Pearl teve sua infame tarefa de advogar por mais impostos, em sua palestra com o tema Tributação da Renda e da Riqueza, a experiência internacional e o Brasil. O fato é que, com a volta do Lula ao poder, tendo como seu fiel escudeiro o poste Fernando Haddad, a expectativa era de que realmente o debate sobre o assalto estatal aos mais ricos voltasse à tona. Afinal de contas, o PT precisa de muita grana para tocar seu projeto de poder, não é mesmo? Lula e sua gangue estão atirando para todos os lados, para aumentar as receitas estatais e compensar um rombo fiscal que se aproxima este ano dos 200 bilhões de reais. A fim de atingir esse intento vale de tudo, desde taxar comprinhas na AliExpress até mesmo tributar a fortuna de super ricos e as offshore mais recentemente. Porém, antes de entendermos os motivos pelos quais muita gente rica defende essa ideia, devemos voltar à questão mais básica nesse sentido. A tributação sobre os mais ricos realmente funciona? Bem, se quiser uma explicação mais detalhada a respeito do funcionamento ou não dos impostos sobre grandes fortunas, recomendo o vídeo O Imposto sobre Grandes Fortunas Funciona? No canal Ancapsu Classic. O link está na descrição. Em sua defesa a respeito dessa tributação, Morris tenta dar uma explicação plausível para o fato de ele, sendo rico, defender essa medida. Acontece que ele cai no erro de afirmar que os ricos têm muito dinheiro parado, ou seja, que fica retido em investimentos e não circula pela economia. Dessa forma, com a tributação, o Estado movimentaria esse dinheiro, que seria encaminhado para novos investimentos e, no final das contas, deixaria todo mundo mais rico, inclusive os super ricos. Bem, já posso adiantar o tema, afirmando que esse não é o real motivo pelo qual milionários defendem a tributação. A verdade, contudo, é que esse argumento é uma grande falácia. A fortuna dos mais ricos não está parada. Muita gente tende a imaginar uma grande fortuna como sendo aquele cofre do tio Patinhas, em que uma quantidade absurda de dinheiro fica guardada apenas para fins cômicos. Na realidade, as fortunas estão reservadas em fundos de investimento ou em participações de negócios. Ou seja, essa grana toda já está circulando na economia, na forma de empréstimos para a expansão de novos negócios ou na manutenção de negócios atuais. Contudo, o argumento que realmente pesa a respeito da tributação dos mais ricos é o apelo emocional mesmo. Sempre haverá alguém para defender a ideia, muito enviesada, diga-se de passagem, de que taxar as fortunas é uma forma de praticar justiça social. Justiça, nesse caso, é roubar dinheiro de algumas pessoas para entregar para outras. Trata-se, como era de se esperar, de um argumento falacioso, emocional e populista, mas que acaba tendo muitos adeptos. Há algum tempo nós tratamos aqui no canal de uma pesquisa que dizia que a taxação de grandes fortunas seria suficiente para erradicar a miséria ao redor do planeta. Você pode conferir esse nosso trabalho no vídeo. Taxação de super ricos acabaria com a pobreza no mundo. Será mesmo? O link está aqui na descrição. Em resumo, porém, a verdade é que essa forma de tributação não funciona nem de uma forma nem de outra. Pessoas ricas conseguem esconder seu patrimônio com muito mais facilidade. Afinal de contas, elas dispõem de muitos advogados, tributaristas e contadores que conseguem salvar a maioria da grana desses endinheirados. É por isso que, em qualquer parte do mundo, os super ricos acabam por pagar uma alíquota de impostos menor do que o restante da população. Eles têm condições para proteger seu patrimônio.
Onde houver uma brecha legal, como a distribuição de lucros e dividendos, é para lá que eles vão. Então, a instituição de impostos sobre grandes fortunas sempre fracassa em seu intento. Porém, ele acaba tendo dois resultados não planejados e bastante deletérios. O primeiro deles é a fuga de capitais. Afinal de contas, uma das formas de proteger seu patrimônio é levá-lo para longe de seu governo. Isso, no frigir dos ovos, implica dizer que haverá menos dinheiro disponível no país circulando pela economia. E o segundo resultado indesejável é a tributação de cada vez mais pessoas. Isso porque a linha que define o que é uma pessoa rica tende sempre a descer, inclusive com a ajuda da inflação. Alguns anos depois da instituição de um imposto sobre grandes fortunas, a tendência é que mesmo pessoas que não são tão ricas assim terminem por pagar pesados impostos sobre a fortuna que não têm. Mas afinal de contas, por que tantos ricos defendem a taxação de suas próprias fortunas? É certo que para alguns pode haver mesmo um fator de peso na consciência. Eles se acham culpados por serem ricos e querem uma forma fácil de aliviar sua própria barra. Mas esses casos são a minoria. Na maior parte do tempo, o que realmente motiva esse comportamento é o verdadeiro interesse de prejudicar seus concorrentes. Pare para pensar. A taxação de grandes fortunas supostamente visa combater as desigualdades. Como bem sabemos, a desigualdade não é um problema, é uma característica natural da sociedade humana, uma vez que somos desiguais em essência. Dessa forma, taxar os ricos para dar dinheiro aos pobres é um conceito socialista de combate à desigualdade. É curioso então que tantos indivíduos que prosperaram com o capitalismo defendam algo tão socialista. Seria uma contradição? Na verdade, trata-se de puro oportunismo, uma forma de prejudicar os demais competidores do mercado. Imagine dois indivíduos, um pesando 100 quilos e outro pesando 50. Agora, imagine que o mais gordo consiga passar uma lei que magicamente remove 20 quilos de todos os cidadãos. Por ser mais gordo, ele sobreviverá muito bem a esse corte de peso corporal, ainda que termine com seu estoque de tecido adiposo mais desfalcado. Porém, o indivíduo mais magro, ao perder 20 quilos, simplesmente morrerá. O gordo terá perdido parte de seu estoque de gordura, mas terá um concorrente a menos. É exatamente isso que explica o apoio dos multimilionários à taxação de grandes fortunas. Eles sabem muito bem que, embora essa tributação lhes custe algum dinheiro, ela será fatal para os outros ricos que não estão no mesmo patamar de riqueza. No primeiro momento, essa pode parecer uma iniciativa altruísta. Contudo, e na prática, a defesa da taxação de grandes fortunas é apenas uma estratégia para eliminar concorrentes do mercado. Se os ricos realmente quisessem ajudar os mais pobres, eles não precisariam advogar pela adoção de novos tributos, nem por mais Estado. Eles simplesmente poderiam dar o seu dinheiro para os pobres, e a coisa estaria resolvida. Portanto, podemos concluir que não existem bonzinhos nessa história. Ricaço que defende mais imposto está apenas querendo se beneficiar dessa tributação garantidamente. E é sempre bom lembrar que, nesse caso específico, e em tantos outros, o abacaxi acaba sempre descascado pelos mais pobres. Imposto é sempre roubo, independente do motivo pelo qual ele é cobrado e de sua destinação. Por isso, desconfie da moralidade de quem propõe isso, por qualquer motivo que seja. Pessoas que defendem o aumento do roubo estatal não merecem credibilidade nem nossa confiança. Tributos sobre grandes fortunas são um erro econômico que prejudica a sociedade e, inclusive, os mais pobres. Mas, acima de tudo, esses tributos são uma aberração ética que só pode ser defendida por pessoas cujo caráter e moralidade são mais do que questionáveis. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado!